Se você entrou nesse vídeo é porque você tem interesse em lucrar com ações. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como eu ganho dinheiro com ações e como que você também pode fazer disso uma fonte de renda para você. E eu ainda vou te mostrar algumas estratégias que eu utilizo para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então fica até o final desse vídeo para conferir tudo isso, depois da vinheta. Primeiro de tudo, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. E como eu não sei se todas as pessoas que estão me assistindo agora sabem o que são ações, né, eu vou explicar brevemente aqui o que é uma ação. Imagina que você tem uma empresa que vale R$1 milhão e essa empresa tem 100 mil partes, né, dividida em 100 mil ações, de R$10 cada ação. Se você pegar R$10 vezes os 100 mil, vai dar aí R$1 milhão, que é o valor de mercado da empresa. Então uma ação é uma parte de uma empresa que você e eu podemos adquirir. Mas não é qualquer empresa que tem ações, né? No caso eu estou falando de ações que são negociadas na Bolsa de Valores. E como que uma empresa passa a ter ações na Bolsa de Valores? Para ela passar a ter ações disponíveis na Bolsa de Valores, ela precisa fazer uma IPO, que se chama Oferta Pública Inicial. A vantagem que uma empresa tem em fazer uma abertura de capital, né, em fazer uma IPO, é que quando ela não tem dinheiro para fazer um investimento, ela pode pegar um empréstimo do banco, fazer alguma coisa desse tipo, ou então ela pode fazer uma oferta pública inicial, que é abrir capital na Bolsa de Valores. Nesse caso, ela vai, por exemplo, disponibilizar ali uma parte da empresa, né? Pode ser 100%, pode ser 50%, vai depender do objetivo do dono da empresa, né? Da gestão da empresa. E aí ele faz essa abertura de capital e ele vai captar todo esse dinheiro para ele. Então o dono da empresa, né? Os gestores vão ter esse dinheiro da abertura de capital que foi investido pelos acionistas. Às vezes você foi lá, comprou uma ação, duas ações, você é dono dessa parte da empresa e o dono da empresa, os gestores da empresa, receberam esse dinheiro da oferta pública inicial e vão investir em outros negócios que vão rentabilizar mais e isso vai pagar os acionistas, seja na valorização, né, se a empresa se valorizar, você tendo as ações, o seu dinheiro se valorizou, ou então distribuindo dividendos, né, se a empresa distribui lucros, distribui para os acionistas e você, como é um acionista, você recebe uma participação de lucros. Como eu disse, as ações são negociadas na Bolsa de Valores e você pode comprar essas ações, né, investir nessas empresas por meio das corretoras de valores. Eu não vou explicar detalhadamente como funciona uma corretora de valores, está aparecendo aí agora o home broker de algumas corretoras de valores para você ter uma noção de como que é o local onde você faz a compra e venda de ações. Mas eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, né, onde eu explico detalhadamente como investir através das corretoras de valores, explico tudo sobre as corretoras, tem aqui na descrição, inclusive todas essas corretoras que eu estou deixando aqui na descrição são taxa zero, você não paga absolutamente nada, que é a Rico, a Clear e a Easy Invest. Tem outras corretoras que também são taxa zero, mas eu ainda não tenho vídeo sobre elas. Então assim que terminar esse vídeo, vem aqui na descrição e confere os vídeos aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu inclusive mostro como comprar ações na prática. E dentro dessas corretoras você não tem apenas ações, você tem fundos de investimento, você tem fundos imobiliários, você tem renda fixa, você tem CDBs, LCs, LCIs, que também são investimentos de renda fixa. Você tem diversos outros investimentos para você poder investir. Mas voltando aqui, quais são as formas de você ganhar dinheiro com essas ações? E a primeira coisa que você precisa entender é que ações são investimentos de renda variável, né? A gente tem a renda fixa, como eu falei, e a gente tem a renda variável. A renda fixa são investimentos que você compra meio que sabendo quanto você vai retirar no final do prazo, geralmente o prazo de vencimento do título, do investimento que você está comprando. Na renda variável, você não sabe. Quando você compra uma ação, por exemplo, você não sabe se ela vai se valorizar ou se desvalorizar. E no curto prazo, o gráfico de uma empresa é muito volátil, né? Pode subir muito, pode cair muito, geralmente oscila bastante. É por isso que é chamado de renda variável. E com relação às ações, nós temos três operações no mercado financeiro. A gente tem o day trade, que é uma operação que visa ganhar dinheiro com essa oscilação de curto prazo, né? Imagina, por exemplo, essas são as ações da Petrobras e no dia de hoje ela caiu até R$ 25,91 e subiu até R$ 26,31. Então, basicamente, o day trade é uma operação onde você visa lucrar no curto prazo, né, com essa volatilidade das ações, da renda variável, e é uma operação que inicia e finaliza no mesmo dia. Inclusive, sobre isso eu estou deixando um card aqui em cima, o link também vai estar aqui na descrição. Eu tenho uma playlist aqui no canal dedicada apenas para o day trade. Uma outra forma que você tem para ganhar dinheiro com ações é com o swing trade, que é uma operação muito semelhante ao day trade, que visa ganhar com essa valorização ou desvalorização, né, que você também pode operar vendido, né, que você pode vender uma ação mesmo sem ter ela e comprar mais barato lá na frente, o que é chamado
chamado de venda a descoberto. Só que a diferença é o prazo que pode durar essa operação. Enquanto no day trade é uma operação que dura apenas um dia, né, no máximo um dia, o swing trade é uma operação que pode durar um dia e meio, 2 dias e meio, 3 anos, 10 anos, 30 anos, não tem um limite, né? É simplesmente uma operação que inicia e finaliza em uma data futura, seja de compra e venda ou de venda e compra. E essa é uma operação que eu faço com uma certa recorrência. Por exemplo, recentemente teve uma notícia, né, sobre a mudança da presidência da Petrobras, e aí a própria Petrobras, né, ficou muito instável, né? Ela chegou a cair mais ou menos 20% no dia. Ela estava aí no preço de R$ 28,30 e foi para R$ 21. E, por exemplo, mesmo eu não acreditando na empresa para o longo prazo, né, mesmo eu não querendo ela na minha carteira para o longo prazo, eu comprei as ações dela porque ficou mais barato e com certeza o preço voltaria para onde estava, ou pelo menos próximo de onde estava. Então eu fiz essa compra com o objetivo de vender, né, assim que se valorizasse um pouco, e recentemente eu vendi, né, então foi uma operação que durou algumas semanas e eu tive lucro nessa operação. E eu também já fiz operações de swing trade que duraram mais tempo, né, por exemplo, no ano passado eu tinha ações da Schultz, né, que é uma empresa aí de compressores, e recentemente, né, pouco mais de um ano depois, deu mais ou menos um ano, eu vendi essas ações e tive um lucro de mais ou menos 100, 110%. A gente vê o gráfico dela, você pode ver que antes da crise que a gente teve aí, né, antes da pandemia, ele estava em um valor e ele praticamente dobrou, na verdade ele mais que dobrou, né, até recentemente. E quais são os critérios, né, para eu comprar determinada ação com o objetivo de vender e quando saber se é a melhor hora de vender, se é o preço que eu quero vender? Como que eu defino isso, né? Eu utilizo 2 critérios, que são os indicadores e a análise técnica. Os indicadores são basicamente números que vão indicar para você, né, se uma empresa está cara ou barata, se ela tem receitas crescentes ou não, se ela é uma empresa que cresceu bem nos últimos anos ou não, se ela está endividada, se ela paga dividendos, com qual recorrência que ela paga dividendos. Então os indicadores têm essa característica de mostrar para você como que a empresa está em relação aos seus números, né? Se é uma empresa saudável. E a análise técnica tem como objetivo mostrar pra gente regiões ali no gráfico, né, no preço dela, onde é mais seguro você comprar, onde é mais seguro você vender. O que eu mais utilizo na análise técnica são linhas de suporte, linhas de resistência, linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. O suporte é como se fosse uma região no gráfico onde o preço tende a não cair abaixo dele e geralmente a compra é mais segura nessa região. Já a resistência é o contrário, né? É uma região onde a venda é recomendada porque é uma região de forte resistência. Então o preço está lá subindo, né, e vai chegando na resistência. Na hora que bate na resistência, tem muita gente que já colocou ordens de venda. Então você vender nessa região é mais interessante. Já as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa visam mostrar pra gente uma direção, né, um caminho que o preço tende a seguir ao longo do tempo. E a gente também tem as operações de position trade, né, que diferente do day trade e do swing trade, você não tem um objetivo de venda. No caso, você tem o objetivo de ganhar com a valorização de longo prazo no ativo, seja de anos ou décadas. Por exemplo, se a gente pegar as ações de Magazine Luiza, no início de 2017 estava em 37 centavos por ação e hoje está acima de R$23. Se você tivesse pegado R$10.000 e colocado, né, nessa época desses 37 centavos, hoje esse valor seria mais de R$630 mil. Claro que esse é um exemplo extremamente específico, mas se a gente pegar várias outras ações ao longo do tempo, né, se você tivesse comprado as ações há muitos anos atrás e segurado até hoje, você teria uma valorização muito maior do que qualquer swing trade que você fizesse ao longo desse período. Então o investimento com foco na valorização de longo prazo tende a ser mais lucrativo, mas é muito difícil você comprar uma ação há anos e anos atrás e ver uma valorização de 2, 3, 4, 5, 10 vezes e não vender essa ação. Isso é muito difícil e geralmente é o que impede muitas pessoas de enriquecerem ao longo do tempo. Particularmente, eu tive sim ganhos com swing trade e provavelmente vou continuar fazendo algumas operações de swing trade caso surjam boas oportunidades, mas o resultado mais positivo que eu tive foram de ações que eu ainda não vendi. Mas não é como se eu pudesse falar que eu ganhei mais dinheiro deixando para o longo prazo, porque quando você não vende uma ação, não dá para você falar que você teve esse lucro, né? Porque do dia para noite isso pode mudar, do dia para noite a ação pode se desvalorizar. E quais são os critérios que você deve avaliar em uma empresa que você não tem o objetivo de vender? No caso, você precisa fazer uma análise bem aprofundada sobre a empresa, né? Não é como se você fosse fazer uma análise ali de curto prazo, simplesmente para ganhar com alguns dias ou semanas. Então é uma análise bem profunda que deve ser feita, mas eu vou citar aqui 3 coisas que eu considero indispensáveis para você analisar em uma empresa que você não tem o objetivo de vender, no caso que você vai se tornar sócio. O primeiro ponto é a governança corporativa. Você pode não saber o que vai acontecer com uma empresa, mas se você escolher uma empresa com boas pessoas, existe uma grande
chance de que as decisões que essas pessoas tomarem serão boas para a empresa. Na minha opinião, você deveria evitar empresas que já estiveram associadas, envolvidas com algum escândalo, alguma corrupção ou alguma fraude, ou então empresas que tenham por trás dela pessoas que já estiveram envolvidas em escândalos, fraudes ou corrupções. Um segundo critério para uma empresa ser boa no longo prazo é ter um diferencial competitivo. Se você é um investidor de longo prazo, você precisa investir em uma empresa que provavelmente no futuro vai estar melhor do que hoje. E para isso, a empresa precisa ter um diferencial competitivo, precisa ter algo que a torne única, ou que pelo menos seja algo muito difícil de ser replicado em outra empresa. Por exemplo, se a gente pegar a Magazine Luiza, qual que é o diferencial competitivo que ela tem? Na minha opinião, seria a entrega dela. Ela entrega muito rápido. Você compra um produto hoje, em poucos dias, às vezes no dia seguinte o produto chegou. E o terceiro critério são os indicadores. E na minha opinião, isso é a última coisa que você deve analisar. Porque uma empresa que tem uma boa gestão e que tem um diferencial competitivo, dificilmente vai ter indicadores ruins. E dentro dos indicadores, a gente pode dividir em duas partes, o histórico e os números. Uma empresa que nos últimos 5 anos teve bons resultados, provavelmente vai ter bons resultados nos próximos 5. Isso é o que nós chamamos de efeito Lindy. Uma empresa que já existe há 50 anos tem na cabeça das pessoas uma possibilidade maior de durar mais 50 anos do que uma empresa que surgiu há 1 ano atrás. Então é natural que uma boa empresa continue sendo boa. Alguns indicadores que nós podemos citar com relação ao histórico da empresa é o CAGR, que mede a taxa de retorno anual da empresa nos últimos anos, ou seja, quanto que ela se valorizou anualmente. A gente tem também o histórico de dividendos, que diz se ela pagou dividendos e quando ela pagou, se ela paga regularmente. E se uma empresa não paga dividendos, não tem problema nenhum, porque muitas empresas, principalmente empresas menores, optam por não pagar dividendos e sim investir nela e se valorizar mais ao longo do tempo. Já empresas maiores, empresas consolidadas, que não tem mais tanto para onde crescer, não tem como ela dobrar de tamanho o tempo todo, ela opta por pagar dividendos regularmente, justamente para manter os seus acionistas. E a gente também tem o histórico de crescimento, que diz se as receitas da empresa, os lucros dela, veio crescendo ao longo do tempo. Uma empresa com um histórico de crescimento ao longo dos anos é uma empresa que tem uma boa gestão, mas não se engane, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E sobre os números da empresa, na minha opinião, é a última coisa que você deve analisar, porém são métricas indispensáveis para você analisar. E alguns indicadores que nós podemos citar com relação aos números da empresa é o PL, que diz basicamente quanto tempo levaria para você ter o retorno do seu investimento em forma de lucros da empresa. Um outro indicador muito importante também é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que basicamente diz quantas vezes o negócio, a empresa está sendo negociada a mais do que o seu valor patrimonial. Esses indicadores que eu citei são referentes aos indicadores de preço, A gente também tem os indicadores de endividamento, que mostram a saúde da empresa, A gente também tem os indicadores de rentabilidade e de eficiência, Então são muitos indicadores que você pode analisar. Mas é importante que você entenda que uma empresa não é feita de números, mas sim de pessoas. Boas pessoas criam uma empresa que tem bons números. Comenta aqui embaixo se você já investe e qual estratégia de investimentos que você utiliza. Se você quiser aprender a investir, eu tenho uma playlist aqui no canal que se chama Investimentos do Zero ao Avançado, onde o objetivo é te mostrar tudo que você precisa saber para se tornar um investidor profissional. Deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.